lá transformar esses 3 quadradões da vovó em uma bolsa. Na primeira parte dessa série, a gente construiu os squares da nossa bolsa lençóis e agora eu vou te mostrar como transformar esses quadradões da vovó e como eu faço os acabamentos para deixar a bolsa alinhada e com cara de peça profissional. Para conseguir o formato da bolsa, a gente vai costurar os squares desta forma. Vai pegar um square, vai dobrar ele no meio, direito para fora. Vai dobrar ele assim no meio, na diagonal, vai colocar aqui embaixo. Esse aqui é o fundo. Vai pegar um outro square, também vai dobrar na diagonal e vai costurar aqui do lado. O outro square a gente também dobra na diagonal e vai costurar aqui do lado. Então, fica desse jeito. E aí, para isso, a gente vai costurar aqui e aqui. Então, deixa eu tirar essa daqui um pouco de lado para você entender. Vou pegar esses dois lados e vou costurar. Então, eu preciso costurar essa lateral com essa lateral e essa lateral com essa lateral. Para fazer a costura corretamente, a gente vai colocar direito com direito. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa pontinha, vou alinhar aqui, vou colocar direito com direito e vou virar aqui, ó. Então, primeiro eu vou costurar aqui, depois eu passo a costura para cá. Eu vou vir daqui, aqui. Para costurar, eu vou usar o fio da mesma cor que eu fiz essa última carreira. Então, eu vou usar o fio porcelana aqui no meu caso. Para saber a quantidade de fio, você vai medir aqui tudo que você precisa costurar, que é essa região aqui. Vou vir aqui com o fio, vou medir ela. E vou tirar 4 vezes esse tamanho. Então, eu dobro aqui, tirei 2 vezes. Aí, se eu dobro no meio e puxo até a ponta, tirei 4 vezes esse tamanho. A gente vai costurar esse e esse lado. Só que eu vou começar a costurar de cá, eu prefiro. Antes de começar a alinhar, eu já vou esconder esse fio. Eu preciso sair com o fio bem aqui, ó, na primeira correntinha que eu faço aqui depois dos pontos. Eu tô olhando pelo avesso, lembra que a gente colocou direito com direito? Então eu tô olhando pelo avesso, mas vamos entender que assim, ó, como se eu estivesse crochetando aqui, então eu vou sair nessa primeira correntinha aqui, ó, logo depois desses pontos. E aí, pra isso eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, ó, de lá pra cá. Mas Priscila, você não precisa do que o fio sai lá do outro lado? Por que você tá indo pra esse lado? Calma que vai dar certo. Vou puxar esse fio até deixar só uma pontinha aqui. Agora eu vou pular uma perninha e vou sair de lá. Tá travada aqui, agora eu preciso subir com o meu fio pra cá. Não vou vir daqui e jogar lá a minha agulha aqui não, porque vai ficar um fio aqui atravessado. Eu vou percorrer o caminho aqui das minhas laçadas com esse fio pra ele ficar escondido. E isso é até bom porque ele vai travando um pouco mais. Cheguei aonde eu quero, que é nessa perninha externa, daqui ó, do lado do avesso da minha correntinha. Agora eu não vou sair aqui no meio pegando essas duas, vou pegar só essa daqui externa. E aí eu vou vir aqui no outro, que tá do lado direito, e eu vou pegar também a perninha externa de lá. A gente vai convencionar que aqui é o interno e essas áreas aqui são as externas. Então eu vou pegar aqui de fora e aqui de fora. Alinha direitinho, porque se você errar nessa costura aqui, sua peça vai ficar torta. Então, a gente vai sempre alinhar. Se eu tô nessa primeira correntinha desse lado aqui, desse square, eu vou pegar a primeira correntinha do square de lá. Tá isso aqui não, tá, gente? Ó, deixar fio pra trás. Pega todos os fiozinhos. E agora a gente vai costurar em zigue-zague. A gente vai entrar num, sair no outro. Então, se eu sair nesse ponto, eu vou entrar no próximo do lado. Sempre pegando só a alcinha de trás. E agora eu venho aqui. Eu não tô nessa segunda correntinha aqui desse lado. Eu vou na segunda correntinha do outro lado. Agora eu vou pro próximo ponto. Olha, eu tô no primeiro ponto desse bloquinho de 3 aqui. Vou pegar só a laçadinha de fora, tá vendo? Ó, só a de cá. E vou lá no primeiro ponto do bloquinho de lá. Também pegando só a laçadinha de fora. Não vou pegar aqui, ó. Vou pegar só essa aqui de fora. Não é que é errado, gente, pegar os dois, mas é o jeito dessa costura que eu tô criando. Saí nesse ponto, agora eu vou entrar no ponto do lado. Tô no segundo ponto do bloquinho. Então, pego aqui, venho no segundo ponto do bloquinho de cá. E aí, a gente vai seguir assim, ó, um para um ponto em cada peça, até chegar aqui do outro lado. Quando chegar aqui na quina, eu vou voltar e mostrar para vocês, porque eu sei que essa parte aqui às vezes confunde um pouco. Como que
você sabe que você não errou? Tem que estar batendo. Tô aqui no primeiro ponto do leque nesse square e nesse de cá eu também estou no primeiro ponto do leque. Se tiver diferente, por exemplo, eu peguei o primeiro ponto aqui e de cá eu já tô pegando lá no terceiro. Duas coisas que podem ter acontecido. Ou você pulou algum ponto, na hora de você voltar, por exemplo, aqui, ao invés de você voltar nesse ponto, você voltou no da frente, então você pulou. Ou você voltou de novo no mesmo lugar. E aí, com isso, você desalinha. Olha só o jeito que vai ficando a costura. Vai ficando assim, ó, retinha aqui. Aí, outra coisa, você também tem que ajustar o fio na hora que você passa ele aqui fazendo a costura. Não deixa solto, mas também não puxa demais. Lembrei de outra coisa que também pode acontecer e que, inclusive, aconteceu aqui, mas eu deixei de propósito para poder mostrar para vocês que por mais que eu fique falando, tem que fazer do jeito certo, senão não vai prestar, para tudo na vida dar-se um jeito. Bem nesse último quadradinho aqui, eu esqueci uma correntinha. Então, pode acontecer também de aqui você ter esquecido alguma correntinha. Às vezes aqui, entre um quadradinho e outro, você esqueceu a correntinha ou você fez duas e aí vai dar diferença. Então, eu vou chegar aqui e vou mostrar para vocês como que a gente vai solucionar isso. Nessa curva aqui, não tem segredo. É fazer um para um da mesma forma aqui. Aqui, ó, o que que acontece? Agora, eu deveria entrar numa correntinha aqui e sair nessa correntinha aqui atrás. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse ponto alto aqui, vou sair nessa correntinha. E aí eu vou entrar nesse ponto alto e vou voltar de novo no ponto alto que eu já tinha entrado. Por quê? Eu tô no primeiro ponto alto aqui e no primeiro ponto alto aqui. É melhor entrar duas vezes nesse do que pular a correntinha e correr o risco de fazer um buraco. Então, eu entrei no primeiro ponto alto aqui e saí na correntinha. Eu entrei no ponto alto lá e vou voltar no ponto alto aqui. E agora, eu realinhei os pontos. Tô no segundo ponto alto desse bloquinho. Vou pegar o segundo ponto alto no bloquinho de lá. E aí, eu vou seguir costurando aqui até chegar na segunda correntinha aqui. Vou costurar nessa e nessa correntinha aqui, nessa e nessa aqui. Prontinho, ó, cheguei aqui na última correntinha, né, na segunda aqui desse leque. Agora eu vou voltar. Então, se eu vim por aqui, ao invés de ir pra frente, pro próximo ponto, eu vou voltar, eu vou vir por aqui. Mesma coisa, pegando só nas duas alcinhas. Aqui, para voltar, de certa forma é um pouco mais fácil, mas requer cuidado para você pegar as alcinhas corretamente. Até dar a volta aqui. Quando chegar aqui de novo, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer por conta daquela diferença de pontos aqui. Cheguei naquele ponto. De cá, tô entrando na cabeça do primeiro ponto e vou sair de lá na cabeça do primeiro ponto. No caso, agora, como a gente tá voltando, é o terceiro, né? Mas vocês entenderam. Cuidado pra não acontecer isso aqui, ó. Agora, eu vou entrar na cabeça do primeiro ponto desse leque aqui, só que eu tenho que voltar aqui na correntinha de cá, para que ela não fique sem ponto. E agora eu vou vir na cabeça do primeiro ponto desse leque aqui e vou voltar de novo na cabeça desse ponto aqui. E aí eu realinho os pontos. E olha como que tá ficando aqui a costura do outro lado, ó. Ela fica assim, tá vendo? Parece que tá uma do lado da outra. Se você pegar errado, vai ficar com uma aparência diferente. Se uma hora você pega de um jeito, por exemplo, aqui a gente tá sempre pegando as duas alcinhas de trás. Se em alguns pontos você pegar na alcinha da frente de um lado e na de trás do outro, vai ficar uma aparência diferente. Cheguei aqui então na primeira correntinha que a gente costurou e aí agora a gente vai esconder esse fio aqui, como a gente fez com o outro. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar aqui de volta como se eu estivesse começando de novo a costura, só para jogar o fio para lá, porque eu já escondi um fio aqui, porque como eu disse lá no início, sempre que eu posso, eu evito fazer volume desnecessário. Então eu não preciso esconder de novo aqui, criando mais volume nessa região. Vou jogar para lá e vou esconder o fio nessa região. Prontinho, então a gente já costurou a primeira parte, vou virar aqui para vocês verem como fica a costura. E aí agora a gente vai costurar o outro aqui desse lado. Se você tiver com qualquer dúvida, posiciona. Se for preciso, coloca marcador.
Aí você sabe exatamente a posição, porque a gente precisa virar isso aqui do avesso. É como se fosse uma costura de tecido. Quem aí tem experiência com costura de tecido vai correlacionar isso daqui. Então aqui agora, ó, eu vou pegar isso daqui e vou virar e vou costurar esse lado aqui. Vou tirar o fio do mesmo jeito, vou tirar 4 vezes esse tamanho e vou começar a costurar. Então, vou lá, eu vou costurar aqui, começando deste lado, aqui tá o marcador do meio, e aí eu vou pegar nesse sentido aqui. Sair aqui da mesma forma, ó, na correntinha aqui, ó, na primeira correntinha aqui, vou tirar o meu marcador, porque eu acho que ele tá atrapalhando mostrar pra vocês. Vou sair aqui, ó, na primeira correntinha, logo depois do ponto alto aqui, e de cá eu vou entrar na primeira correntinha logo depois do ponto alto. Ela já tá sendo usada por essa costura aqui, ó, mas ela tá aqui. Eu já tinha feito aquele mesmo arremate que eu fiz lá na outra ponta. Volta aqui na correntinha de cá e na correntinha de cá. E aí, eu vou seguir aqui fazendo a minha costura. E ó, só pra deixar uma coisa bem clara aqui. No crochê não tem certo e errado. Não é porque eu tô te ensinando a fazer desse jeito que esse é o único jeito. Não é porque eu falo pra você pegar na alcinha de trás que se você pegar nas duas alcinhas vai ficar errado. Não. Só vai ficar uma forma diferente. Existe uma intenção. Qual que é a sua intenção? A única coisa que eu, Priscila, sempre reforço, e quem aí já é minha aluna há mais tempo, quem aí já viu vídeos meus, pode até achar chato porque eu fico me repetindo, é que na minha concepção, para você ter uma peça mais bonita, mais alinhada, mais limpa, mais organizada, você precisa criar um padrão. E isso não é nem só eu, gente. Se você for estudar neurociência, você vai ver que o cérebro, ele sempre procura um padrão. Por isso que às vezes você olha uma peça e pensa assim, nossa, essa peça tá estranha. Às vezes é porque ela não tem um padrão. Lógico que existem peças que intencionalmente isso é feito, não se ter um padrão. Mas isso aí é porque foi intencional. E às vezes é justamente essa sensação que a pessoa que criou aquela peça quer. Ela quer causar confusão. Agora, se você quer uma peça alinhada, que é o jeito que eu gosto de fazer as minhas peças, bem alinhadas, então você precisa criar um padrão. Então, se você quer pegar nas duas alcinhas, não tem problema, você pode pegar nas duas alcinhas, mas entenda que você vai ter um resultado diferente. E aí você vai pegar sempre nas duas alcinhas, inclusive nas correntinhas. Só que aí você vai entender que a sua costura vai ficar diferente do que a gente criou aqui do outro lado. Cadê a costura? Ó, tá vendo? Que aqui, ó, eu deixei essas alcinhas e aí ela forma esse desenho. Se eu pego nas duas alcinhas aqui, olha como que fica. É isso que eu tô tentando mostrar pra você. Não é que existe um certo ou errado. Vai ter situações em que eu vou costurar assim, pegando nas duas alcinhas. Inclusive, aqui no canal tem uma bolsa que eu fiz há bastante tempo, em que eu costuro as partes assim, pegando nas duas alcinhas. Então, só para deixar bem claro, não existe certo ou errado. Existe qual a intenção você quer com aquela peça, com aquele padrão, com aquele ponto que você tá fazendo. Não sei que eu fui meio enfática aí, mas não tô passando sermão em ninguém não. É só mesmo para deixar aqui bem registrado, porque depois vai sempre tem alguém, que a Priscila, ela acha que ela é dona da razão, mas não é. Eu só tô mostrando como eu faço. Se você gosta das minhas peças e quer ter o mesmo tipo de acabamento, é assim que eu faço. Eu só tô te mostrando o que eu faço para conseguir esse acabamento. Agora, se você acha que é desnecessário tanto detalhe, tanto preciosismo, tudo bem, mas aí você não vai ter os mesmos resultados. Aqui na outra ponta, a gente vai fazer também a mesma coisa. Tô na primeira correntinha de cá, venho na primeira correntinha de lá. E aí, eu pego, tá bem bagunçadinho aqui, mas aí eu venho aqui, ó, do lado, ó. Eu reparo aqui, a minha correntinha é essa alcinha aqui. Essa alcinha da correntinha de cá, pego com a alcinha da correntinha de lá. E junto, e agora eu vou voltar até o outro lado. Olha isso aqui de propósito. Num dos pontos eu peguei diferente. Não vou falar errado. Peguei diferente. Ao invés de pegar só as duas alcinhas aqui, eu acabei entrando mais e peguei as duas de baixo. Peguei as 4 alcinhas. E aí ele muda o padrão. Olha só.
Tá vendo aqui o desenho, ó? Aí é isso que eu falo, gente, que gera a bagunça, gera confusão visual, porque tá vindo tudo bonitinho, retinho, aí tem um negócio traspassado aqui. E aí às vezes fala, mas é só um pontinho. Beleza, mas é um pontinho aqui, é um fiozinho solto ali, é um desalinhamento aqui. E no final, todo esse conjunto deixa a sua peça bagunçada, esquisita, sem acabamento. Da mesma forma que o contrário te favorece, quando todos os detalhes que você toma cuidado, somados, vão trazer uma peça mais bonita, mais bem acabada, mais com cara de profissional. Deixa eu tirar aqui, né, arrumar e voltar do jeito que tem que ser. Aproveitar até dar outra dica aqui, ó. Vou desmanchar. E, meu Deus do céu, que fio que eu puxo? O que que eu faço? Ó, primeiro que eu tiro o fio da agulha. Primeira coisa que eu faço. E aí eu vou e dou uma puxadinha aqui, ó, pra ver qual fio que tá sendo repuxado. É esse aqui. E aí eu consigo puxar exatamente o fio certo. Prontinho, nossos squares estão todos costurados e agora a gente vai fazer aqui o acabamento superior. Antes de começar a fazer o acabamento propriamente dito, quero falar um pouquinho para vocês sobre planejamento de uma peça. Inicialmente eu tinha pensado em fazer o acabamento superior na cor porcelana, porque era o fio que eu tinha mais. Eu ia fazer 10 carreiras, que é o mesmo tanto que a minha aluna tinha feito nas peças dela. Por isso eu comecei com porcelana para terminar com o tâmara. E aí fazer as carreiras de acabamento, e com isso eu ia ter um quadradinho assim bem definido, porque ia ver bem a divisão entre o que era o quadradinho e o que era o acabamento. Só que quando eu fiz as 10 carreiras, eu achei que ficou pequeno. Então eu tive que fazer mais uma carreira, completando as 11. E com isso agora eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu faço aqui essa carreira com porcelana, ou eu faço com tâmara. Qual que é a diferença? Eu queria fazer com porcelana para dar um contraste com a alça. Eu vou usar um material sintético na cor caramelo. Então eu queria terminar com porcelana para dar esse contraste. Eu posso fazer aqui com porcelana, só que aí é igual eu tô falando, visualmente o quadrado vai ficar menor e não vai ter bem essa divisão. Ou eu posso fazer com tâmara, eu até ainda tenho fio suficiente para fazer esse acabamento. Mas aí eu acho que não vai dar o contraste que eu quero no acabamento com a alça. Então eu vou fazer com porcelana mesmo não ficando do jeito que eu pensei inicialmente. O que eu tô tentando trazer para vocês é justamente o olhar que eu tenho na hora de decidir cores, na hora de decidir pontos, na hora de decidir como que esse ponto vai ser. Tudo isso é pensado para criar um design da peça. Então, já que eu decidi aqui, vou fazer com porcelana, bora lá começar de verdade esse acabamento. A gente vai fazer carreiras de ponto baixo aqui para dar acabamento, e eu quero fazer duas coisas com esse acabamento. A primeira é criar uma região sólida, onde eu vou aplicar o meu porta-alças, porque aqui, se eu, por exemplo, colocar o meu ribite aqui, ele vai ficar puxando aqui. Então, eu quero uma região onde eu tenho uma trama bem fechada para conseguir bater o ribite que vai segurar o meu porta-alça e ele vai ficar bem mais seguro. A segunda coisa que eu vou fazer com esse acabamento é criar aqui uma estrutura que vai diminuir essa cava aqui e vai também me proporcionar um espaço melhor para eu aplicar o botão imantado. Então, a gente vai fazer carreiras de ponto baixo, porque é o ponto baixo que vai dar uma trama fechada do jeito que eu preciso. A gente vai começar aqui, pode ser em qualquer lugar, não tem um lugar certinho assim, tem que ser nesse ponto não, mas mais ou menos nessa região aqui, a gente vai começar a fazer os pontos baixos. E pra gente fazer um arremate mais profissional, mais discreto, eu vou começar a primeira carreira de ponto baixo deixando um pedaço de fio aqui que a hora que a gente for fazer o arremate, vocês vão entender o porquê de deixar. Você pode deixar em torno de uns 25 a 30 centímetros de fio. Vamos começar no meio de um bloquinho, porque aí vai ficar melhor ancorado. A gente vai fazer essa primeira carreira pegando na alcinha de trás, porque como eu disse, eu quero que visualmente a gente entenda onde é o quadrado e aonde começa o acabamento. Então a gente vai pegar na alcinha de trás. Só que a gente não vai pegar só na segunda alcinha aqui, só na alcinha de trás. A gente vai pegar na terceira também, essa alcinha que forma aqui do ponto. Porque se a gente pega só nessa alcinha, é a mesma coisa do que eu falei lá no fechamento. Se a gente pega só uma alcinha do
ponto, ele repuxa o ponto. Quando você pega duas, uma acaba travando a outra e com isso você tem pontos melhor ancorados e menos buraco na sua peça. Então eu vou pegar aqui, vou entrar com a minha agulha na segunda e na terceira alcinha aqui, vou laçar o fio e trazer pra frente. Vou deixar aqui, ó, o fio que eu falei que ia ficar aqui, que a gente vai usar esse fio de arremate. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e aí eu vou seguir aqui com pontos baixos, pegando na segunda e na terceira alcinha. Na correntinha, você também vai pegar duas alcinhas acima da sua agulha, tá vendo? Então, você não vai pegar aqui, vai pegar um pouquinho mais embaixo, de forma que fique duas alcinhas acima da sua agulha. A gente vai fazer ponto baixo até chegar aqui, ó, no ponto do meio do primeiro bloquinho desse leque aqui. Então, eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui, pegando na segunda e na terceira alcinha. Então, cheguei aqui no ponto que eu comentei, e aí agora a gente vai fazer aquele efeito de criar um volume aqui para diminuir essa cava. Para fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso manter a cabeça dos meus pontos tudo aqui em cima. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso fazendo pontos mais altos. Então, se eu tenho ponto baixo, eu vou fazer pontos que sejam maiores, que eles vão lá embaixo, mas vão manter a minha cabeça aqui em cima. Então, aqui, ó, eu vou fazer meu último ponto baixo por enquanto. Aí eu vou vir fazer um ponto meio alto, que aí eu desço, mas mantenho a cabeça aqui em cima. Aí eu vou fazer um ponto alto. E aí aqui no meio, eu precisaria colocar só um ponto alto. Só que tem bastante espaço aqui, ó. Tem espaço para quase 3 pontos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma diminuição tripla. Então, eu vou entrar aqui, mais ou menos nesse ponto aqui, que no caso estão as linhas que a gente fez a costura. Mas aí eu vou pegar aqui nesse ponto e vou iniciar um ponto alto. Pegar aqui e aqui, duas alcinhas. Vou vir, vou laçar e vou tirar dois. Não vou fechar ainda. Vou entrar no próximo pedacinho aqui, meio que no centro, tá vendo? É como se a gente tivesse pegado mais ou menos nesse rumo aqui, desse ponto. Agora a gente vai pegar no centro e depois a gente vai pegar um pouquinho mais pra lá. Vou laçar, trazer pra cá e tirar mais duas. Fiquei com 3 na agulha. E agora, eu vou mais ali naquele cantinho. Vou laçar, vou entrar, tirar duas. E aí, eu fiquei com 4 laçadas na agulha, porque são 3 pontos altos aqui. E vou tirar tudo. Agora, eu vou fazer um outro ponto alto, que é nessa correntinha aqui, antes de iniciar esse bloquinho aqui. A gente vai espelhar o que a gente fez aqui. Então, eu fiz um ponto alto aqui nessa correntinha logo depois do bloquinho. Eu vou fazer um ponto alto nessa correntinha logo antes do bloquinho. E aí, antes do ponto alto de cá, eu tinha feito um meio ponto alto. Então, vou fazer um meio ponto alto nesse primeiro ponto do bloquinho aqui. E aí, depois, eu volto fazendo os pontos baixos. E aí, eu vou seguir assim até chegar aqui na ponta, que aí a gente vai fazer um detalhe aqui. Cheguei aqui no leque da ponta, agora a gente precisa fazer 2 aumentos. Por quê? Se eu não fizer esses aumentos aqui, o que que vai acontecer? Meu trabalho, quando eu dobrar aqui, ele começa a fechar assim, ó. Começa a fechar aqui, porque aqui a gente estava fazendo aumento nos quadrados, né? Quando a gente estava trabalhando a peça de forma plana, a gente fazia aumento aqui nas quinas. Então, a gente precisa continuar fazendo os aumentos aqui para que ele siga, na hora que eu dobrar, esse desenho em pé. Se não fizer isso, ele começa a fechar aqui. Então, aqui eu vou fazer 2 aumentos, um em cada correntinha. Então, venho aqui, faço 2 pontos e no próximo eu também vou fazer 2 pontos. E aqui, ó, toma cuidado, ó, mais uma coisa que eu sei que quem é iniciante erra muito, porque eu vejo minhas alunas errando. Quando você faz o aumento aqui nessa correntinha, ela dá uma repuxada na próxima. E aí, às vezes, a pessoa pensa que não tem, ela não consegue enxergar essa outra correntinha aqui, mas ainda tem essa correntinha. E aí, a pessoa vai e pula pra cá, acaba pulando esse ponto. E aí, é onde que a receita não bate. Então, eu vou seguir aqui, fazendo os pontos baixos, pegando na segunda e na terceira alcinha. E aí, chegando aqui, eu vou repetir a mesma coisa. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no ponto do meio desse leque, um meio ponto alto. Aí, eu vou fazer um ponto alto, depois eu vou fazer uma diminuição tripla de ponto alto. Aí, outro ponto alto aqui na correntinha, o meio ponto alto e o ponto baixo. E aí, vou seguir até aqui na ponta, onde eu vou fazer 2 aumentos. E aí, eu vou chegar aqui e eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a finalização.
Cheguei aqui no final. Outro erro que provavelmente quem é iniciante pode cometer é fazer um ponto aqui, achar que ainda falta um ponto, mas não falta. Aqui tá a correntinha que a gente fez de subida da carreira. Qualquer coisa marca. Você começou a carreira aqui no ponto do meio. Então, o último ponto da sua carreira vai ser em cima do primeiro ponto do bloquinho aqui. Esse último ponto eu vou entrar aqui, vou laçar, trazer para frente, mas eu não vou laçar o fio do novelo para fechar ele. Eu vou laçar o fio de arremate, aquele fio que a gente deixou aqui. Eu vou pegar esse fio, vou laçar e vou trazer ele pra cá e vou puxar até ele sair. Agora a gente vai fazer aquela correntinha, igual a gente fez no fechamento do square, só que eu vou fazer ela com agulha de crochê, até pra você ver que dá pra finalizar com agulha de crochê. A gente vai aqui, ó, na cabeça do segundo ponto, não vai nessa da correntinha, até porque agora com esse fechamento a gente vai criar a cabeça que tá faltando aqui dessa correntinha. Então eu vou vir aqui, ó, na cabeça do segundo ponto baixo aqui, de trás pra frente, porque eu tô usando uma agulha de crochê, então eu preciso enganchar o fio para poder puxar. Se fosse a agulha de tapeceira, a gente vai de frente para trás. Então eu vou vir aqui com a agulha de crochê de trás para frente, entro por baixo das duas laçadas do ponto, pego o fio de arremate, engancho ele aqui, ó, e repara que eu tô usando o gancho para baixo. Se eu fizer com o gancho assim, ó, ele vai travar aqui. Se eu fizer com o gancho aqui, ele vai travar também. O ideal é que você coloque ele para baixo, porque ele vai passar aqui sem enganchar em nada. Eu só preciso enganchar no fio. Vou pegar aqui e vou levar lá para trás e vou puxar até sair. Agora eu preciso voltar com esse fio por onde ele tá saindo aqui. A mesma coisa que a gente fez com a agulha de tapeceiro. Lembra que a gente voltou com a agulha levando o fio lá para trás? Só que como estamos com a agulha de crochê, precisa ser ao contrário. Então a agulha ia entrar aqui, pegando na segunda e na terceira alcinha. Então a gente vai fazer esse movimento de trás para frente. Eu vou pegar por aqui, ó. Peguei a terceira alcinha e a segunda. Vou laçar o fio e levar lá para trás até sair. Com isso a gente fez o arremate invisível. E aí eu vou ajustar isso aqui, tanto o fio do arremate eu vou dar ajustada aqui, quanto o fio do novelo, para esse ponto aqui ficar igual, ó. Então ficou esse arremate totalmente profissional. Agora a gente vai fazer assim, ó. Aqui onde tá o fio, aonde eu entrei no ponto aqui com o fio, eu vou vir e vou entrar com a minha agulha aqui, ó, debaixo das duas cabecinhas. Vou laçar esse fio e vou trazer para frente. A gente vai fazer agora carreiras de ponto baixo pegando nas duas alcinhas. Só na primeira que eu quis pegar, na segunda e na terceira, para criar esse efeito aqui, para fazer aquilo que eu falei, que é realmente separar o que é esse acabamento final, esse acabamento superior. Então eu quis visualmente fazer essa separação. Aí por isso eu escolhi pegar desta forma para poder criar essa linha aqui de separação. Mas a partir de agora a gente vai pegar nas duas alcinhas. A gente vai fazer ponto baixo aqui, pegando tudo nas duas alcinhas, até a gente chegar aqui onde vai ficar esse primeiro ponto baixo aqui antes da gente começar a fazer os outros pontos que a gente fez, tá vendo? Ó, aqui tá o meu ponto meio alto, aqui tá meu último ponto baixo, a gente vai fazer ponto baixo até aqui. Cheguei aqui no ponto que eu comentei, tá vendo? Ó, tem o ponto baixo e o próximo já é o meio alto. Agora a gente vai fazer uma diminuição de meio ponto alto. Como que vai ser isso? Você vai laçar, vai entrar, vai puxar para frente e não vai fechar o ponto. Vai laçar de novo, vai entrar no próximo ponto, vai trazer o fio para frente e agora sim você vai tirar todas essas laçadas. Eu fiz uma diminuição de meio ponto alto aqui, uma diminuição de 2 pontos. Diminuição é você transformar um número X de pontos, no caso aqui são 2, em um ponto só aqui em cima. E agora a gente vai fazer uma diminuição tripla de meio ponto alto. Então a gente vai pegar 3 pontos e transformar em um. Vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que aqui a gente fez com 2, a gente vai fazer com 3. Então eu vou laçar, entrar no próximo ponto, trazer para frente. Laço de novo, entro no outro ponto, trago para frente. Laço a terceira vez, entro no terceiro ponto e trago para frente. E aí agora eu vou tirar isso aqui tudo. Vou laçar e vou passar aqui por dentro. Repara no movimento que eu vou fazendo com a agulha. Ó, eu vejo que também que muita gente às vezes, ai, não tô conseguindo fazer, não sei o quê. É porque você trava o fio aqui, ó, no meio das laçadas que você deu. Então você tem que ir passando esse gancho por dentro das laçadas. E aí você consegue fazer. E agora, por último, a gente vai fazer mais uma outra diminuição de meio ponto alto, mas agora com 2 pontos. A gente tá espelhando o que a gente fez lá. Então a gente fez uma diminuição dupla, depois a gente fez uma diminuição tripla e depois a gente fez outra diminuição dupla e aí aqui a gente vai fazer um ponto baixo.
cuida para que essa laçada aqui de cima, que é a que quando você fecha, ela seja mais apertadinha. Então, por exemplo, deixa eu desmanchar aqui e mostrar, por exemplo, para você. Quando eu fechei aqui, ó, eu dou uma tensionada aqui no fio para que essa laçada ela fique apertadinha, porque se você deixa essa laçada muito grande, é o que forma buracos no seu crochê. Então, tenta deixar ela o mais apertadinho possível. Nessas diminuição, é normal ficar um buraco um pouco maior, tá vendo aqui? Mas o que a gente puder fazer para que fique menor, a gente vai fazer. E aí, fechei aqui no ponto baixo. Agora, a gente vai seguir até lá na frente. Quando chegar aqui, a gente vai fazer 2 aumentos de novo. E aonde vão ser esses aumentos? Eles vão ser aqui, ó, dentro do segundo ponto do primeiro aumento. Como que você sabe que aqui tem um aumento? Quando você olha o pezinho do ponto, ó, e você vê aqui o buraco, por exemplo, nesse buraquinho aqui, tem um ponto. Se eu olhar nesse buraquinho aqui, ó, eu tenho 2 pontos. Então, quer dizer que aqui eu tenho um aumento. Então, quando você vier aqui com o ponto baixo, você vai fazer um aumento no segundo ponto deste primeiro aumento e no primeiro ponto deste segundo aumento. A gente vai ficar com os aumentos assim, ó, um do ladinho do outro, mas na pontinha. E aí, depois que fez os aumentos, você vai continuar aqui até chegar aqui e vai repetir de novo. Vai fazer o ponto baixo aqui, em cima da cabeça desse ponto aqui, ó, que tá em cima desse aqui. E aí vai fazer a diminuição dupla, depois vai fazer a diminuição tripla, depois a diminuição dupla, todas de meio ponto alto. E volta a fazer ponto baixo, vai vir ponto baixo até aqui. Chegou aqui, vai fazer de novo, ó, um aumento aqui nesse ponto, um aumento nesse ponto aqui. E aí, a gente vai vir aqui e vai fazer o fechamento de novo. Finalizei a carreira 2, fiz o fechamento igual a gente fez no fechamento da carreira 1 e comecei aqui a carreira 3. E aí eu vou parar bem aqui, ó, os 2 últimos pontos baixos antes da minha diminuição dupla. E aí agora eu vou repetir essa mesma sequência. Eu vou fazer uma diminuição dupla de ponto meio alto. Agora eu vou fazer uma diminuição tripla de meio ponto alto. Vou fazer uma diminuição dupla de meio ponto alto. E aí, eu vou voltar aqui fazendo ponto baixo. Ó, vai ficando assim. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou alinhar aqui a bolsa. E aí, essa trama vai preenchendo esse espaço que tem aqui. A gente vai aqui seguir fazendo ponto baixo até aqui, vai fazer os 2 aumentos igual a gente fez no anterior, aqui nos do centro. Vai dar a volta, vai repetir de cá, vai fazer aqui, vai fechar. A gente vai fazer isso por mais essa carreira e mais outra. Então, a carreira 3 e a carreira 4. E na carreira 4, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer ponto baixo até aqui, onde tiver 2 pontos baixos aqui. Vai fazer a diminuição dupla, depois a diminuição tripla, depois a diminuição dupla. Então, vamos fazer isso nessa carreira, que é a 3, e na carreira 4. Como eu disse para vocês que eu ia trazer alternativas de alça, aqui vai a primeira opção. Para essa bolsa, como ela tem uma cava aqui comprida, você tem que usar uma alça um pouco mais curta, uma alça de 40, 45 centímetros no máximo. E aí tem esse tipo de alça aqui, que ela vem com um porta-alça, que se você for usar o porta-alça, você vai aplicar ela da mesma forma como a gente vai aplicar a alça, que eu vou te ensinar ainda nessa série. Mas se caso você não tiver acesso a um balancinho ou alguma forma de aplicar os rebites, você pode aplicar diretamente a argola. Nesse caso, a minha indicação é que você aplique ela direto com o crochê. Eu sei que tem gente que depois vai lá, pega um pedaço de fio e costura com agulha de tapeceiro. Só que eu acho que o acabamento fica meio frágil, fica fácil de soltar aquele arremate. Então, eu indico que você costure a argola da alça junto com o crochê. Você vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Vou pegar uma argola aqui só para simular. Você vai pegar ela nessa região aqui e aí você pode pegar bem aqui aonde tá os aumentos e vir nessa região. Vai depender também da largura da alça que você vai usar, né? Se for uma alça mais larga ou mais fina, você precisa analisar a quantidade de pontos. E aí eu indico que você costure isso aqui nessa terceira carreira. A gente vai fazer um total de 5 carreiras. Então pode ser aqui na terceira ou até mesmo na quarta, eu acho que fica legal, mas não faça isso na última carreira. É ideal que tenha ali depois algumas carreiras para poder fazer um acabamento melhor nesse ponto. Então aqui, ó, chegou aqui, vou colocar então uma alça
com a argola. Então, você vai vir aqui, vai entrar com a agulha dentro da argola lá da alça. Imagine que tem uma alça aqui. E aí, você vai fazer o ponto. Você vai seguir essa receita. A diferença é que vai ter uma argola aqui. E aí, tenta fazer esse ponto mais ajustado possível. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer um aumento aqui também. Aí, depois, eu vou fazer outro aumento. E aí, por último, eu vou fazer o último ponto. Vou ajustando aqui, e aí eu vou seguir aqui com um ponto. Então, ela vai ficar presa aqui. E aí, você vai seguir com aquela receita que eu comentei que a gente vai fazer. Vai finalizar a terceira carreira e vai repetir a quarta carreira. Inclusive, na quarta carreira, se você quiser deixar isso aqui mais preso ainda, você pode, ao invés de pegar os pontos aqui na cabecinha do ponto, você pode pegar lá embaixo, porque aí você vai abraçar isso aqui de novo. E aí, vai ficar mais seguro. Como eu não vou fazer assim, eu vou fazer com a alça que eu vou ensinar, então eu vou desmanchar aqui. Pronto, ó, gente, cheguei aqui na quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui, então, as duas carreiras que eu falei, né? A terceira e a quarta. Qualquer coisa, volta e vai devagar, diminui a velocidade para você entender. Eu sei que eu passei rápido, mas é justamente para essa aula não ficar maçante. Agora, na última carreira, a gente vai fazer só de ponto baixo. Vai passar aqui direto fazendo ponto baixo. E aqui nas quinas, a gente vai continuar fazendo os aumentos. Então, é só isso. Vai fazer ponto baixo direto aqui e nas quinas vai fazer os dois aumentos que a gente já estava fazendo, e aí a gente vai chegar aqui e aí vai ter terminado essa parte. Aí agora eu já vou colocar na agulha de tapeceiro, porque eu já vou finalizar mesmo, vou fazer da mesma forma. Eu vou vir aqui na cabeça do segundo ponto, agora que eu tô com a agulha de tapeceiro, eu entro pela frente. Levo lá pra trás, ajusto, entro aqui aonde o fio tá saindo, pegando as duas alcinhas, trago aqui pra trás e agora eu vou esconder esse fio aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu comentei lá no quadradinho. Vou pegar uma região onde tem muito. Aqui tá fácil, né? Porque aqui tá tudo ponto baixo, a gente é tudo bem fechadinho. A questão aqui que eu vou fazer é o quê? É descer com esse fio um pouco mais, porque aí a hora que eu vier com o forro, eu tampo esse fio, vai tampar a emenda e também vai deixar ela mais segura. Cuido para não puxar muito aqui também, para não deformar o ponto que eu fiz. Fazer um travamento aqui, vim pra cá, vou pular esse pontinho e vou voltar. Aí eu já travo isso aqui. E agora eu vou esconder essa ponta aqui. E agora prontinho. Aqui eu vou passar mais uma dica de outra opção de alça, que é esse modelo aqui que tem a argola mosquetão. Essa você pode deixar só para enganchar aqui no final. E aí eu indico que você enganche ele pegando aqui, ó, mais no meio. Não vem aqui e coloca a argola mosquetão pegando aqui assim, gente, porque isso aqui com o tempo vai esgarçar. Então você vai entrar com a sua argola mosquetão pegando aqui. Mais assim, você vai entrar de um lado e sair do outro, porque isso aqui vai enganchar mais. Até aqui ainda dá, mas aqui em cima não faz isso, gente, ó, porque isso aqui vai esgarçar a sua bolsa, ainda mais se você colocar muito peso. É uma bolsa razoavelmente grande, né, de média para grande, então cabe muita coisa. Eu não sei vocês, enquanto tá cabendo coisa dentro da bolsa, eu vou enfiando. Então isso aqui vai forçar. E aí use uma alça que tenha argola mosquetão, não usa com mosquetão, porque o mosquetão, ele é mais fininho. Talvez você não consiga pegar todo esse volume de trama aqui que vai dar ancoragem para que ele não esgarce tanto. Se você também não for fazer o forro, você pode vir aqui e costurar o botão imantado. Tem aqui no YouTube shorts, tem no Instagram, no meu TikTok também tem vídeos curtos de outras peças onde eu já ensinei como eu costuro o botão imantado, então você pode dar uma navegada. Vou ver se eu consigo linkar shorts aqui, não tenho certeza, mas se tiver como eu vou colocar um link aqui de um vídeo onde eu ensino a costurar o botão imantado, a técnica que eu uso, né? É em outra bolsa, mas a técnica é a mesma. Você pode colocar aqui ou pode colocar o fechinho lapela, que normalmente esses fechos vêm assim com um furinho e um botão aqui, né? Então você vai costurar uma parte aqui atrás, vai costurar o botãozinho aqui e ele vai fechar assim. Também tem essa opção. Mas, como eu disse, a nossa aula ela vai ser muito completa, então na próxima parte eu vou ensinar como você vai fazer o forro, tirar as medidas, como vai costurar, como que vai fazer para colocar o botão imantado no forro de uma forma reforçada, e com isso a gente vai deixar a peça bem estruturada. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima aula.